bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes. É uma honra presidir essa mesa e agradeço a oportunidade ao grupo de pesquisadores do GEDRAP. É com grande satisfação que recebemos o professor doutor Hélio a pronúncia. Dr. Hélio é professor sênior da da Faculdade de Economia e Administração da USP, prestigiada FEA, além de livre docente em Ciência Política pela USP. Também é doutor em Relações Mundiais pela University of California. Também é consultor da OIT, do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento e Interativa do Desenvolvimento. Também foi fundador e é dirigente de entidades voltadas ao estudo de relações de trabalho, como o IBRES, Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho, e a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que sempre tem contribuído para o debate acadêmico e a formulação de políticas públicas na área do trabalho. Hoje o professor nos brindará com uma exposição sobre os impactos da transição demográfica no mundo do trabalho, que é um tema de grande relevância e do cenário atual e também. Professor, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Convidou, eu prontamente atendi, porque um convite do Nelson é uma ordem para mim. Aliás, essa expressão, quem usou o nome, esse foi o professor Amaury Mascaro, eu uma vez convidei o professor Amaury para um evento, respondeu assim para mim, Amaury Mascaro, dizendo que eu dava uma ordem para ele. E eu gostei tanto desse tratamento que eu faço o mesmo com os meus amigos. É um prazer enorme. Mas eu fiquei pensando, o tema que o Nelson mencionou foi a transição demográfica do mercado de trabalho. E quanto mais eu me enredava na reflexão, eu fui chegando à conclusão que seria melhor olhar para a transição demográfica e ver ao mesmo tempo pelo menos outras duas transições. Melhorou? Seria melhor acompanhar a reflexão da transição demográfica com pelo menos duas outras transições. Uma transição tecnológica e a outra, a transição que eu chamaria de transição contratual no mercado de trabalho. Elas são unidas essas três porque uma tem muito a ver com a outra, elas interagem com muita profundidade. Eu acho que isso pode nos dar alguma luz sobre os passos que a gente precisa dar para enfrentá-las. Assim está melhor? Só que vai dar mais trabalho para mim. Estou sendo explorado. Tem alguns sindicalistas. Acho que não é esse tipo de trabalhador a preocupação. Então eu vou falar dessas três transições. Eu acho que está muito longe para vocês enxergar. Por favor, a primeira. Está muito longe. Tá. A transição demográfica, a transição tecnológica e empresarial e a transição contratual no mercado de trabalho. Uma pergunta que eu vou fazer, fácil de formular, mas complicada de responder.
transição demográfica. E aí eu vou me valer dos números que o meu amigo Paulo Tafner, do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, produziu, que gentilmente permitiu utilizar aquelas duas curvas descendentes são a proporção da população mais jovem e jovem. Uma projeção recente do IBGE do ano passado até 2070. E a gente percebe claramente que nós cada vez teremos menos jovens numericamente, quantitativamente, e menos jovens, consequentemente, proporcionalmente, na população. E aquela curva claramente ascendente são as das pessoas que estão na terceira infância, quarta infância. São os meus companheiros. E nós vamos chegar a proporções enormes, números enormes. Hoje a gente está perto de 20%, está chegando em 20%. Nós vamos chegar além. Quer dizer, a gente está caminhando para uma maioria na população. Essa é a transição demográfica. Próxima, por favor. Nossa, essa nem eu consigo. Sim. Isso aqui dá uma ideia de quantas pessoas em idade ativa e, ao mesmo tempo, quantas pessoas idosas participam da nossa população. Então, vocês vejam, lá no comecinho aqui foi para 1980, a grande maioria das pessoas eram pessoas em idade ativa. Idade ativa, para o IBGE, é de 14 a 65. Idade ativa, para o IBGE, é isso mesmo? Quer dizer que vocês me ouvem duas vezes? Eu estou cobrando uma só. Vocês vão acertar, cadê o sindicalista? Então vejam, a gente tinha 12 pessoas em idade ativa para uma supostamente inativa. Olha o finzinho para um. Nós estamos quase no para um. Olha o finzinho. Quer dizer, você não precisa de números econômicos, você não precisa de reais, dólares, para verificar que esse modelo de aposentadoria não se sustenta. Por mais que a gente queira debater, existe déficit, não existe déficit. Por mais que a gente queira debater, os números são cruéis. O próximo, por favor. Esse não vai dar para ler, mas é uma replicagem do anterior, é a proporção de pessoas nas várias faixas etárias. Todas as faixas estão decrescendo. A única faixa que está crescendo até 2070, chegou a minha salvação. Todas as faixas até 2070 estão decrescendo, ou pelo menos um ritmo menor. A faixa que cresce explosivamente é a Esse gráfico mostra a rapidez com que a transição demográfica aconteceu em todos os países. Na Bélgica, ela levou 162 anos. O que é transição demográfica? Isso é um número da OECD. É a proporção de pessoas
pessoas idosas chegar a 30%. Então a Bélgica levou 160 anos. O Brasil vai levar 48 anos. Essa faixinha amarela. Quer dizer, está entre os países de transição demográfica mais rápida. Esse é um grande. Você já deve ter ouvido dizer que o Brasil, os outros países ficaram ricos antes de se tornarem ricos. O Brasil está se tornando perigoso sem ter tido desenvolvimento econômico, sem ter tido o enriquecimento da população. Quer dizer, tudo isso mostra a insustentabilidade da previdência. Nós precisamos implantar um novo modelo, com novos conceitos, só olhando para nós. E as reformas paramétricas não bastariam. Você quer um link para levar para cá? Seus vínculos nesse do nosso século, eles são menos permanentes, mais efêmeros. E o espaço do vínculo de emprego, como a gente chama, está se diminuindo cada vez mais. Porque emergem novos tipos de contratação de trabalho. Eu não sei se vocês prepararam, mas o IBGE, desde 2000, vocês sabem que o IBGE mudou a PNAD era anual, ela passou a ser mensal, e antes ela cobria apenas 6 regiões administrativas, 6 regiões metropolitanas, hoje ela cobre o território todo do Brasil, é uma pesquisa amostral, e eles mudaram alguns pontos. O que a gente chamava de população de idade ativa, eles chamam hoje de população de idade de trabalho. O que a gente chamava de emprego, o IBGE chama de ocupação. Taxa de desemprego, o IBGE chama taxa de desocupação. A gente continua a falar emprego, ocupação, a emprego e taxa de desemprego por força do hábito antigo. Mas se vocês olharem os informes oficiais do IBGE, vocês não veem a expressão taxa de desocupação. E isso é resultado dessas transformações. Por quê? Porque uma pessoa ocupada não precisa necessariamente ser empregado. Um trabalhador autônomo está ocupado, ele não é empregado. O empregado tem salário, o autônomo tem renda do trabalho. Então o IBGE ele informa qual a renda do trabalho e não qual o salário. Massa de salários, que chama agora de massa de rendimentos. Dê uma olhada, massa de salário, isso mostra que você tem uma nova realidade, você precisa dar novos nomes a essa realidade. Eu vou apresentar aqui rapidamente um tipo de relação de trabalho, mas que tem crescido enormemente entre anos. Isso aqui é o que. Esse é o que o IBGE chama de posição na ocupação. O IBGE tem empregados com carteira, sem carteira. Funcionários públicos com carteira, consegue ver o número, mas aquela barra mais alta, isso aqui representa a variação de cada uma dessas categorias no intervalo de 2015, último trimestre de 2015 até o último trimestre agora terminado em julho. Os trabalhadores por conta própria, com o CNPJ, cresceram em números redondos 63%. O conjunto de trabalhadores ocupados cresceu 11%. Os trabalhadores com carteira cresceram 8%. Então isso mostra
Como é que as diversas correntes têm explicado isso? Vou simplificar e resumir as explicações. Uma delas é que isso, na verdade, é uma conspiração dos capitalistas, dos empresários, para fraudar o vínculo de emprego. Nós vamos contratar PJ e fazer algo que eles não são empregados, mas eles são porque eles são subordinados. Isso é o que está aparecendo nesse número do IBGE. Se essa é a explicação verdadeira e única, qual a recomendação? Fiscalizar a verdadeira. E nada está mudando, o que está mudando é o atrevimento empresário. Nada está mudando. Outra explicação, muitas pessoas no âmbito do direito do trabalho reconhecem isso, mas dizem que são novas formas de subordinação. Mas qual a recomendação? Quer dizer, continua a haver recomendação, mas com novas formas. Qual a recomendação? Alargar o conceito de fim. Passar a considerar essas novas formas como emprego, o mesmo emprego passado. Nada mudou em termos de conceituação do direito do trabalho. Isso é vínculo de emprego. Se cair aqui na justiça do trabalho, nós vamos considerar como vínculo. E esse é um grande debate que ela tem no STF, vocês sabem. Agora, uma outra posição é reconhecer que isso é decorrência das mudanças no modelo. Se isso é verdade, se não é conspiração, se não é fraude, se não é subordinação disfarçada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar novas formas de proteção. Aquelas formas antigas não servem mais. A gente tem que reconhecer que os trabalhadores continuam sendo do lado fraco do mercado de trabalho, há uma assimetria de poder no mercado de trabalho, mas que a gente precisa adequar a produção ao novo modelo de produção. Então, vejam, no lado demográfico, olha o que está acontecendo. Cada vez mais idosos, cada vez menos jovens. No lado da produção, o que está acontecendo é que a gente está tendo cada vez menos assalariados. E a folha de trabalho é a grande fonte de financiamento da Previdência. Então, além da gente ter menos jovens que podem potencialmente financiar a Previdência, a gente tem cada vez menos assalariados, cujo salário poderia ajudar a financiar a Previdência. Então, isso está mostrando que a gente precisa de um novo modelo de financiamento, precisa de novos conceitos no Previdência. Isso não é novo, isso está ocorrendo no mundo há 2 ou 3 décadas. E no começo desse século, muitas pessoas passaram a dar atenção ao novo modelo do mercado de trabalho que estava florescendo na Europa, principalmente na Dinamarca e depois na Holanda. Eu estou me referindo ao flexicurity. Esse flexicurity foi adotado muito parcialmente em vários países e o problema dele é que você precisa de um volume grande para financiar, assim como você precisa de um volume grande para financiar a Previdência que vem vindo aí. Por que montar esse flexicurity? Porque a proteção do trabalhador estava fortemente vinculada ao vínculo de emprego do trabalhador. E a Previdência também fortemente vinculada ao vínculo de emprego. E eles estavam constatando que isso estava mudando. Então, o direito do trabalho, as políticas públicas de proteção precisavam rever essa conexão.
se nós queremos continuar oferecendo a mesma proteção para os trabalhadores, não se trata mais de proteção no emprego. A gente precisa procurar uma proteção no mercado de trabalho. O trabalhador não está mais atado a um emprego, mas ele está atado a um mercado de trabalho. E é aí que a gente tem que garantir, mudar o foco. Nós precisamos proteger a trajetória do trabalhador no mercado de trabalho. Precisamos dar apoio, as transições vão ser muito mais frequentes. Então o trabalhador precisa ser apoiado nas transições, não negar as transições. Nós estamos num novo mundo, não negar. A relação é mais efêmera. Então o que a gente precisa é ajudar o trabalhador, apoiar o trabalhador nas transições. Desemprego forte, instrumentos muito eficientes de intermediação e, acima de tudo, qualificação. Para cada nova transição, para cada nova tecnologia, a gente precisa apoiar o trabalhador para ele adquirir as capacitações e os conhecimentos para fazer essas novas transições. É o lifelong learning. Todos nós precisamos embarcar nessa caminhada. E isso é o flexibility. Reconhecer no começo desse século que era preciso mudar o modelo. Isso vejam países que desenvolveram sistemas muito fortes e rígidos de proteção do emprego. Políticas que vedavam, que dificultavam as demissões. Uma revolução. Bom, então é isso que está acontecendo. Transição demográfica, transição tecnológica e empresarial e a transição contratual no mercado de trabalho. O que fazer? Essas três transições, elas estão conectadas. Elas precisam ser contempladas como políticas abrangentes. E é crucial, primeira coisa, no caso do Brasil, aumentar a nossa produtividade. A produtividade brasileira está estagnada, está parada há décadas. A gente quer ir para algum lugar no país, uma nação, esse é um objetivo claro para se colocar. Uma coisa que poderia ajudar muito na produtividade é aumentar a taxa de investimento do Brasil. O Brasil investe hoje alguma coisa como 15% do seu PIB. Investir significa infraestrutura, estrada, porto, habitação, energia, comunicações. A gente investe muito pouco. O governo sempre foi o carro-chefe do investimento. Mas o governo do Brasil quebrou há 2 décadas e continua quebrado cada vez mais. Essa fonte de investimento está exaurida. Nós precisamos incentivar, atrair, o investimento privado e chegar pelo menos a 25%. Isso resolveria 2 problemas. Daria muito emprego, porque o investimento é injeção na veia do emprego, da ocupação. Isso aumentaria a produtividade. Uma estrada que liga 2 pontos que hoje são desconexos aumenta a eficiência da circulação da produção. Isso ajudando a produtividade. O investimento é a base do aumento da produtividade, assim como a qualificação da mão de obra. Na qualificação, a gente precisa converter o ensino médio, mudar a chave. O ensino médio precisa ser profissional. O profissional hoje não é mais um operador de máquina, é a TI. Nós precisamos capacitar nossos jovens de 14, 12, 13 anos, já com a TI. Nós precisamos criar um sistema que deu muito certo na Europa, na Alemanha principalmente, que é um sistema dual. A profissionalização ocorre
na escola, a base das disciplinas importantes, relevantes, os modelos teóricos e o aprendizado profissional na empresa. Essa parceria entre o sistema produtivo e o ensino profissional é a chave para a gente qualificar a nossa juventude. O nosso jovem hoje sonha em ir para a universidade. Tradicionalmente, o ensino superior tem trazido retorno, mas cada vez menores. Porque a gente tem tanta carência de profissionais de nível médio, que mais tarde podem voltar ao mundo escolar na universidade. Mas não precisamos desesperadamente oferecer à empresa profissionais capacitados. Melhor ainda se elas mesmas capacitadas. Então, essa virada de chave, o default hoje do ensino brasileiro é o ensino acadêmico. Nós precisamos virar. O default deveria ser o ensino profissional. Quem não quiser o ensino profissional, não quiser o acadêmico para ir para a faculdade, pode curar só o ensino acadêmico. Mas para todo mundo, o principal é oferecer o ensino profissional. Para todo mundo. Eu tenho quanto tempo eu tenho profissão? Eu sou professor há muito tempo. Tenho muitos estagiários no projeto Saturômetro, muitos alunos nas minhas salas de aula. E eu vejo que nós temos que aumentar a quantidade de alunos que vêm do ensino público, crescendo muito. A cara do estudante da USP hoje está muito diferente, por causa das políticas de inclusão. Agora, então, os estudantes que vêm do ensino público têm preferência. Agora, então, os alunos no vestibular. Quando eu vou ver de que escola eles vêm da escola profissional do Estado. Por quê? Porque essas escolas são boas e são gratuitas. Por que elas são boas? Porque elas têm até um vestibularzinho. Elas têm um processo de seleção. Só os melhores alunos é que conseguem entrar no qual as outras. Só os melhores alunos conseguem entrar. Se vocês não entenderam, prestem atenção com ela. É um privilégio. Mas vejam que coisa. Então, o jovem vai para o Paula Souza, faz um curso, ele faz uma parte profissional, mas faz um excelente segmento acadêmico e consegue entrar na USP, na economia, na Poli. Então a gente tem um sistema que não funciona para o objetivo que o sistema foi criado. Olha que coisa absurda. A gente precisa, na produção, desesperadamente de técnicos de nível médio. E onde é que eles estão? Eles estão na FEA, na Poli, na Unicamp. Então, porque esse não precisa de ensino profissional da música. Então, os amigários, isso seria importantíssimo. Mais uma coisa, é assustador o que está acontecendo na tecnologia. É assustador você olhar para o perfil da nossa mão de obra hoje e para o perfil das novas ocupações. Como é que esse povo vai continuar ocupado? Essa é uma outra razão para que a gente invista maciçamente em infraestrutura, porque esse investimento gera emprego adequado ao perfil da nossa cultura. Então, se a gente fizer as duas coisas, investimento na infraestrutura para ocupar o que está aí, e ao mesmo tempo, revolução no ensino médio, para preparar para daqui a 10, 20 anos, a gente está dando um passo enorme para enfrentar isso tudo. E, finalmente, reforma da Previdência. Não, eu vou resumir porque já está no fim. A FIB tem proposto há mais de 20 anos uma reforma radical. A gente estava vendo isso lá. E
E a gente, toda eleição, quando acontece uma eleição, a gente vai falar com os candidatos, toda eleição, nunca consegue. O máximo que se conseguiu foi a recente reforma, uma mexida nos padrões. O que a gente precisa fazer? Um novo sistema. Vai ter um dia D. Nesse dia D, quem começa a trabalhar já vai ter um sistema dia D. Os que estão no sistema antigo continuam a trabalhar. A gente pode pensar em estímulo para aqueles que estão começando a migrar para o novo, porque ele vai ser melhor. E esse novo teria 4 pilares, não é só um como hoje é o INSS, seria 4 pilares. E todos os trabalhadores seriam cobertos por esse ano, até funcionário militar, todo mundo. O primeiro pilar é o INSS atual, mas achatado, porque o teto de benefício do INSS está perto de 9 mil. E isso é 3 vezes o salário médio da economia. É muito ambicioso. A gente precisa ter um sistema que tem. Aliás, esse é o segundo pilar. O primeiro pilar é a renda básica do idoso. Todo mundo que chega à idade da aposentadoria, de 65 anos, recebe um benefício, que é uma fração da renda média. A renda média ou mediana está em torno de 3 mil, 3 mil. Então a gente vai pagar para todo mundo, né, que chegou à idade de aposentar, se contribuiu, se não contribuiu, a gente vai pagar uma fração da renda média. E o INSS ia cobrir o resto para quem se aposentasse ganhasse até a renda média. Com isso, você estaria repondo a renda na aposentadoria de 80% dos trabalhadores. O terceiro pilar já existe, é o fundo de garantia junto com o seguro-desemprego. Juntar os dois, conta vinculada por CPF e não por vínculo. Então, cada um teria ganhando todo mês uma poupança, e essa poupança poderia ser usada ou no desemprego ou na aposentadoria. Então, você teria uma poupança compulsória capitalizada, e o trabalhador escolheria onde ele queria colocar, mas ela renderia as taxas de mercado. Com isso, você daria para aqueles que têm maior estabilidade na ocupação, eles estariam formando um reforço para a sua aposentadoria. E o quarto pilar voluntário, o plano de aposentadoria, que hoje existe. Esse é um modelo que a gente precisa, porque ele está dando conta dos problemas que a gente apontou. Não dá mais para financiar na folha. Então o Tesouro vai pagar aquela renda básica. A renda, o INSS vai ser com contribuição de quem trabalha, mas uma contribuição muito menor, porque ele é menos ambicioso. E com isso você garante reposição da renda para metade, para 80% dos trabalhadores. Essa é a reforma que a gente vai doer muito nos privilégios, vai doer muito. Os funcionários públicos, os magistrados, militares, todos eles vão chiar nessa reforma. Mas é isso que a gente tem que fazer. Se a gente quiser que haja um sistema de aposentadoria, tem que haver essa mudança radical, e esse sistema vai estar ajustado às mudanças que estão ocorrendo na demografia e no mercado de trabalho. Dupla, então, nós agradecemos duplamente. Muito obrigada pelas ponderações, que sempre contribuem muito para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Vamos só tirar uma foto. Muito obrigada.